Nós, nessa manhã, vamos falar sobre um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Peço mais uma vez, com plano, que você possa estar fazendo, nos acompanhando ou fazendo leitura conosco. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 17. Palavra dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a tocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas suas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto perpétuo, de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento litoral os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Graças a Deus pela porção de sua palavra. Quero mais uma vez ter um momento de oração, pedir a você que possa estar conosco em oração. Deus santo, Deus amado, Pai, diante da tua palavra que já lida, e logo após já termos cantado louvores, termos tido nossos momentos de oração, rogamos que neste precioso momento agora, Pai, o Senhor fale conosco. Rogamos ao Pai que o Senhor nos ilumine os nossos olhos, nos aclareie nossa mente, desempeça os nossos ouvidos, para que venhamos a entender, ouvir a tua palavra, entendê-la e vivê-la e praticá-la. Assim, ó Deus, nós somos gratos pelo privilégio de saber que o Senhor é quem manifesta sobre nós todo o teu querer, sendo nós como vasos quebrados em tuas mãos. O Senhor faz o teu querer. Nós oramos, ó Deus, pedindo que nessa manhã o Senhor faça, continue fazendo sobre nós o querer do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler do livro do profeta Jeremias é um texto que retrata um panorama de um cenário específico de Judá, ali na época conhecida como pré-exílica, né? A época que antecedeu ao exílio cativo na Babilônia, né? E toda a mensagem do profeta Isaías
distinta nos seus 52 capítulos, né, que estão dispersos em nossa Bíblia aqui na versão atualizada, nós podemos ver que do primeiro ao último capítulo a mensagem do profeta diz sobre o julgamento sobre Judá e por causa da sua própria idolatria, né, que no caso é o maior pecado de todo o Antigo Testamento, que Deus sempre traz palavras de condenação a respeito da idolatria. Durante os capítulos aqui, o profeta Jeremias compara, no caso Deus aqui, usando através do profeta Jeremias, compara o seu povo como uma prostituta. Ainda também há um alerta no que diz respeito ao julgamento de Deus, né, que estava ainda mais próximo, e também Deus promete restaurar a Judá de volta para a terra que ele havia lhe prometido, né? E neste texto específico, apenas nesse capítulo 18, nesses 18 versículos que nós lemos aqui, do versículo 1 ao versículo 18, nós podemos ter observado aqui três figuras, personagens distintos, e eram figuras que eram conhecidas naquela época, né? Primeiro, a figura do oleiro, né? É mencionada aqui a figura do oleiro. Quem era o oleiro? O oleiro é aquele artífice, né? Aquele artista que manuseia o barro, aquele artista que faz vasos, que faz quadros, que faz objetos de barro, colheres, talheres diversos do barro, né? Vemos aqui também a figura do vaso, e o vaso é o objeto feito do barro, né? Inclusive também destacado aqui no versículo número 6, que o vaso é um objeto frágil, né? E esse vaso obviamente se refere ao seu povo, como você pode ver aqui no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, né? Para evitar justamente de qualquer alegoria que seja meramente humana, o próprio Deus trouxe aqui a explicação de que ele é o oleiro e de que o seu povo era o vaso de barro. E uma terceira figura aqui é a casa do oleiro, né? Que é o lugar, no versículo 2 descrito aqui, onde o oleiro, o artífice, né? O artista, ele produzia o seu material do barro que ele tinha. Então, era o lugar de se trabalhar a arte, né? O que nós entendemos aqui, bem como no versículo 2, bem também no versículo 6, que era a presença de Deus, porque já que a casa do oleiro era a casa daquele quem era o que tinha o poder de fazer do barro os objetos de barro. Então, já que o oleiro é o próprio Deus, entendemos ali ser descrito como está aqui na palavra, ser a casa do Senhor, a presença do Senhor, né? A profissão do oleiro era uma profissão muito comum naquela época. Talvez hoje, ao pensarmos sobre o oleiro, na nossa mente, no máximo, possa nos lembrar de alguns filmes de Hollywood, em que se viam pessoas trabalhando com aquele aparelho em que ia rodando o barro e o oleiro iria com as suas próprias mãos moldando do barro e fazendo algum objeto para si. Mas naquele período era uma profissão muito comum, não somente mencionado aqui em Jeremias, mas também foi mencionado no livro de Daniel, na visão sobre o sonho de Nabucodonosor. É mencionado também no livro de Zacarias, né, como oleiro que trabalha em prol da igreja. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos capítulo 9 também, ele menciona o oleiro, justamente dizendo que ele tem o poderio de fazer diversos tipos de vasos que ele assim designar, né? Então, se eu for pegar essa passagem que nós lemos, eu posso subdividi-la, já fazer uma subdivisão do texto em 4 passagens, 4 temas que foram prestigiados aqui pelo profeta. Primeiro, a visão de Jeremias sobre o oleiro, nos versículos 1 e 4. Depois, no versículo 5 a 10, a exortação do Senhor para com seu povo. Depois, no versículo 11, um convite à conversão. E do versículo 12 ao 17, o juízo de Deus contra a idolatria, né? E o que é que nós podemos aprender, então, nessa passagem, nesses 17 versículos aqui que nós fizemos leitura, e que esse texto pode nos ensinar a palavra de Deus, né? Quero estar trazendo aqui 3 preciosas lições que o Senhor nos dá
baseado nesse texto. A primeira delas é que não existe condição humana que não necessite do reparo de Deus. Não existe nenhuma condição de ninguém por sobre a terra, nenhum nascido de mulher, que não necessite do reparo de Deus. Vejamos aqui o que diz o versículo 4: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu quero chamar a atenção aqui para esta palavra, se lhe estragou na mão, né? Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Olha que nós estamos falando do oleiro, do santo, do perfeito, de Deus, todo-poderoso. E ele moldando o barro, trabalhando com o barro, fazendo do barro ao vaso, conforme os teus olhos. Nós vimos ali que o vaso se lhe estragou nas mãos. E isso, meus irmãos, nos remete a duas situações. A primeira delas nos remete ao pecado original, relatado lá em Gênesis capítulo 3. Sendo o homem, tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus, o homem se estragou, desviando-se, desobedecendo ao Senhor e indo pelos seus próprios caminhos, mesmo tendo de Deus a presença ali no Jardim do Éden, mesmo tendo de Deus todas as benfeitorias, mesmo tendo de Deus o privilégio de poder desfrutar de qualquer coisa no mundo, o barro, o vaso se estragou ali em desobedecendo ao Senhor. Então, a primeira coisa que esse estragou remete nos remeter a este princípio. E a segunda coisa remete à consistência, à constância deste pecado. Como nós lemos aqui no momento de contrição, Salmo 51 diz que é em pecado que todos nós somos concebidos, né? Quando diz em pecado me concebeu a minha mãe, bem como o apóstolo Paulo no livro de Romanos capítulo 7, falando aquele texto sobre o bem que eu quero, ele não faz, mas o mal está sempre adiante de si. Isso aponta para que nós somos vasos que estamos constantemente em processo de passar por ser estragado, por se quebrar, por se quebrantar. O que significa que nós somos constantemente carentes do ajuste, do suporte, do socorro, do senhorio de Deus sobre nossas vidas. Ai de nós se chegarmos a pensar de que não precisamos mais de conserto, de que não precisamos mais de ajuste, de que não precisamos mais de socorro, de que não precisamos mais ser consertados. A nossa natureza, ela é estragada em sua própria essência carnal, chamado isso de pecado original, né? Os reformadores, inclusive, chamam isso, dentre os 5 pontos do calvinismo, apontando o primeiro ponto justamente em ser o homem um ser depravado, quando defende lá a depravação total, que o homem é incapaz de se consertar a si mesmo, é incapaz de se ajustar, se autoajustar. O homem é capaz de olhar para dentro de si mesmo e encontrar alguma coisa que preste, que possa fazer dele, por ele mesmo, conseguir se levantar, ao contrário das mensagens motivacionais nos dias de hoje, ao contrário da mensagem de muitos pregadores de palestras nos dias de hoje, inclusive para nossa tristeza e infelicidade, o contrário de que muitos pregadores, se dizendo pastores, mandam olhar para dentro de si mesmo, olhar a sua bondade, olhar o seu ser e olhar a sua natureza e buscar dela melhoria para a sua vida hoje, respostas para a sua vida hoje e uma melhoria da sua condição. Que ledo engano! Não há nada de nós, em nós, por nós mesmos, que seja capaz de trazer nenhum benefício a nós mesmos. Se não olharmos para as Escrituras e o Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, há de ter misericórdia e de Ele sim trazer para nós as mudanças que precisamos e que são para agrado dos seus olhos. Nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar constantemente, nessa primeira instância, eu quero reforçar, de que nós somos barro, de que nós viemos do barro, do pó, do humus, como diz a expressão latina, e que Deus, Ele é sim o oleiro, logo, então Ele é o único que pode nos moldar e nos fazer a forma que possa agradar
a si mesmo. Então, por isso, nós temos que nos atentar que, se não for por Deus, somente no Senhor, somente nele, através dele, se não for exatamente tudo apontando unicamente para ele, nós seremos constantemente vasos estragados, né? O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, nos diz: aquele que está em pé, mas tenha cuidado, veja que não caia. Também nos diz a palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, na parte B, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. A igreja, meus irmãos, não pode se dar por satisfeita. A igreja não pode se dar por estar já plena, por já se encontrar de maneira completa. Se nós não estamos ainda desfrutando do paraíso celestial, se o grande noivo ainda não veio buscar a sua noiva, nós temos que viver constantemente entendendo de que nós somos pó, barro, e precisamos constantemente de mudança para agradar ao Senhor nosso Deus. E eu quero também trazer agora uma segunda observação também importante desse texto, uma lição que esse texto nos dá, olhando aqui para o versículo de número 15, quando diz: contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incensos aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Eu quero, nesse segundo ponto, chamar um alerta, trazer um alerta, né? Se você prestou atenção na primeira frase do texto, como é que pode toda uma nação ter se esquecido de Deus? Como é que pode, se nós imaginarmos toda uma nação, então nós imaginamos velhos, adultos, crianças, não saberem mais nada da lei de Deus, não praticarem mais nada da lei de Deus? Como podemos ter chegado a este ponto, como o Senhor tem afirmado, Deus que afirma: contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim. Que dias tristes estes dias aos olhos do Senhor, em que não houvesse nenhum que se lembrasse do Senhor. Se nós formos olhar para as Escrituras Sagradas, nós temos ainda umas outras passagens onde se aconteceu situação similar. Em Gênesis capítulo 18, a história nos mostra também sobre a destruição de Sodoma, né? Quando Abraão vai questionando a respeito de 50, se tiverem 50 justos, 50 pessoas que atentam para o Senhor, para a lei do Senhor, o Senhor não destruiria a cidade. Deus disse: se eu encontrar 50, eu não destruo. E assim ele foi descendo, 40, 30, 20, 10, 5 e apenas um. Mas ainda assim a cidade, todos nós sabemos, a sua história foi consumida pelo fogo que o Senhor enviou. Entendendo nós assim que não havia quem buscasse ao Senhor naquele período. Se nós formos olhar para as Escrituras Sagradas, também aqui no Salmo de número 53, que é um salmo análogo ao Salmo 14, a partir do versículo 1 diz assim: diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Olha atenção nesse versículo 3: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Que dias lamentáveis! Se nós formos olhar para os dias de hoje, meus irmãos, eu acho que nós estamos vivendo dias parecidos, porque em nenhuma dessas circunstâncias Deus não está afirmando de que não havia igreja, de que não haviam frequentadores, de que não haviam pessoas que se dizem evangélicas. Ele está dizendo que existem pessoas que não se lembram mais dele, pessoas que não mais vivem como se ele existisse, pessoas que vivem em iniquidade, pessoas que vivem como se de fato nunca tiveram nenhum relacionamento com Deus. Por isso não seja estranho aos seus ouvidos essa afirmação. Estamos vivendo dias parecidos, porque temos muitas igrejas, muitas denominações, muitos nomes, muito ajuntamento, mas pouca vida cristã, pouca vida verdadeira ao Senhor, pouca vida de santidade. Às vezes a pessoa, por se achar um cristão, uma pessoa convertida há mais de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, já julga ser superior a si mesma, superior aos outros, e acha que não precisa mais se corrigir,
se colocar na posição de barro, se colocar na posição de humus, como mencionei no primeiro tópico, e voltasse a se humilhar na presença de Deus, voltasse a se humilhar, se lembrar do Senhor, se lembrar da lei do Senhor. Porque desde quando o Senhor chamou para si um povo, nunca deixou de ter um povo que aos olhos dele era um povo que ele queria fazer uma nação, mas houveram na história do povo do Senhor momentos em que este povo vivia como se não existisse um Deus. E não é difícil pensar o que é que faz, o que é que causa, o que é que ocasiona nós não nos lembrarmos de Deus, como foi acusado aqui, contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim. Quando é que nós nos esquecemos de Deus? Eu trouxe aqui apenas 3 breves razões pelas quais nós nos esquecemos de Deus. Primeiro, quando nós não praticamos aquilo que aprendemos. Porque se aprendemos da palavra de Deus, não ande por aqui, ande por aqui, e nós resolvermos andar por aqui, é uma resposta a Deus de que nós temos o esquecido. Se nós formos olhar aqui para a carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 20, a palavra de Deus vem chamar a atenção justamente, 22, vem chamar a nossa atenção justamente sobre isso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Irmãos, mas temos vivido muitos dias de riquezas de conteúdo teológico. Não há desculpa para ninguém dizer que não conhece, que não teve oportunidade, que não teve chance, que ninguém nunca lhe alertou da verdade. Não há desculpa para ninguém. Porque se é um tempo em que nós temos acesso fácil a todo tipo de informação, temos acesso fácil a todo o tipo de teologia, tanto da boa quanto da má teologia que tem sido praticada por aqueles que se deturpam da palavra de Deus. Então não há desculpa para aquelas pessoas que dizem que estão vivendo uma vida ímpia porque não tinham opção ou porque não tinham conhecimento, mas a grande verdade é porque se esqueceram de Deus. Mas diz que seriam 3 razões. Uma segunda razão, quando nós não multiplicamos o conhecimento do Senhor para os nossos filhos. Isso é uma maneira de se esquecer. Como é possível, irmãos, a gente receber uma coisa muito boa, a gente ser contemplado de uma coisa muito boa e não repartir isso com outras pessoas, em especial com a nossa família? Como que nós adultos podemos ser tão beneficiados, são tantos benefícios de se pertencer a este Deus de amor, a este mundo espiritual, pertencer a este Deus maravilhoso, pertencer ao Pai de toda bondade e misericórdia, e nós não replicarmos isso em nossa família, o esposo não compartilhar com a esposa não compartilhar com a esposa, o casal não compartilhar com os filhos. Uma das maneiras em que os pais devem praticar, fazer, para replicar a bondade de Deus nas suas vidas para os seus filhos, é a realização do culto doméstico, que deva ser realizado todos os dias na semana. Você pai, você mãe, você tem a responsabilidade sobre os seus filhos. Você também que de repente não mora com seus filhos, mas sejam seus netos que são seus cuidados, seus sobrinhos, ou então alguém menor, até de repente também maior de idade, mas estão sob seus cuidados espirituais. Não deixe de, através do culto doméstico, transmitir a bondade e as verdades de Deus para a sua vida. Nós sabemos a história que os puritanos reformados defendiam que o culto doméstico era a mais sublime que qualquer outra atividade que se possa ter para uma criança, seja ela acadêmica ou comercial. Nada era mais sublime para um jovem, para uma criança ou um adolescente, do que participar do culto doméstico, do culto na família. Pois não negligencie esta responsabilidade que o Senhor vos concedeu. Terceira razão, onde nós esquecemos de Deus, é quando nós nos acovardamos de falar o nome de Jesus.
Nós nos enganamos em achar que são somente os jovens que se avergonham de falar o nome de Jesus. Nós costumamos citar, por exemplo, um jovem que passou a vida toda na igreja, foi criado no departamento infantil, aprendendo as coisas do Senhor, foi criado junto com os adolescentes, junto com os outros jovens, aí de repente ele passou no vestibular, foi morar em uma outra cidade, quando foi adentrar na universidade, questionado com 99% dos seus colegas são ateus, ou então são pessoas que têm raiva de Deus, têm ódio da igreja, têm ódio da palavra de Deus. Então nós costumeiramente falamos desse jovem para que ele não se acovarde, para que ele não tenha vergonha de defender o nome de Jesus diante dos colegas, diante dos professores, diante das situações que estão diante dos seus olhos. Mas nos esquecemos que isso não é algo que acontece exclusivamente com jovens. Nós todos somos cotidianamente experimentados a negar ou afirmar a fé em que nós dizemos crer. Não é uma coisa incomum nem exclusiva somente para aqueles que estão no meio acadêmico. Muitas vezes nós adultos, com medo de perder alguma amizade que estimamos, mas eu gosto muito daquela pessoa, ele é muito meu amigo, mas ele pensa completamente diferente a respeito da Bíblia, da salvação, do cristianismo. Então eu prefiro, para não perder a amizade, não falar sobre Jesus. Eu prefiro não falar sobre Jesus para evitar uma briga, para evitar uma discussão. A pessoa acusou gravemente a igreja, acusou gravemente o cristianismo, fez afirmações perjuriosas contra a palavra de Deus, mas eu prefiro me calar e deixar que Deus venha tocar no seu coração. É assim que a gente espiritualiza a coisa e se acovarda. Filipenses capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou incumbido na defesa do evangelho. O apóstolo Paulo entendeu ali neste primeiro capítulo da sua carta aos Filipenses, de que para ele a sua vida não tinha razão outra senão ser um apologeta, um defensor da fé que ele um dia creu através da ação que o Espírito Santo o concedeu. Se nós formos olhar também a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 5 e o parágrafo 5, a seção 5, diz assim: o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. Pois o próprio Deus diz que Ele mesmo, em seu soberano ato de sua providência, contrapõe sobre nossas vidas momentos em que seremos experimentados. Seremos experimentados para que venhamos a conhecer a dureza do nosso coração, para que venhamos a conhecer a corrupção da nossa carne, do nosso ser, o quão corruptos somos, para que venhamos a clamar e depender do Senhor, para que aprendamos com esta e outras circunstâncias. Irmãos, se tenham mencionado aqui que nós temos nos esquecido de Deus, agora imagine você pensar, meu querido irmão que está me ouvindo, se Deus se esquecer da gente, por 1 milésimo de segundo que seja, se Deus não se lembrar de nós por 1 ínfimo de instante de segundo que seja, o que seria de nós? Terceiro e último ponto, terceira aprendizagem que nós podemos fazer desse texto, dessa passagem do profeta Jeremias, quero chamar o destaque aqui, é o chamamento de Deus à mudança desagradável que o seu povo cometia diante dos seus olhos. O chamamento de Deus a esta mudança, a este arrependimento. Vamos ler aqui o versículo número 11, diz assim: ora, pois falava agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações.
Eu quero chamar a atenção aqui para você sobre justamente essa expressão aqui no início da parte B: convertei-vos. Olha o que Deus está mandando dizer. Isso é uma palavra de Deus: convertei-vos. E é uma palavra de Deus, irmãos, não era para os gentios, não era para os ímpios, não era para nenhum outro povo, senão para o próprio povo de Deus, mencionado aqui no texto como de Judá e dos filhos de Jerusalém. A mensagem de conversão deva ser uma mensagem pregada constantemente. Eu e você caímos no ledo engano de que eu sou convertido e isso basta, de que a nossa conversão ela não precise de mais contínuas conversões, diárias conversões em nossas vidas. Quando caímos no erro de uma vez que eu me converti, eu não preciso mais ter conversões em minha vida, caímos justamente, exatamente no mar que o diabo gostaria que caíssemos, de achar de que nós já nos bastamos e não precisamos mais de mudanças ou de conversões, como Deus está nos alertando aqui. Ele nos manda, nos ordena 3 conversões aqui, relatadas aqui na parte B do versículo 11. Primeiro, converter-se do nosso mau proceder, do mau procedimento, ou seja, de más decisões, de maus julgamentos, de más práticas. Isso ele está falando para o povo dele, é para o povo que se chama povo de Deus. Convertei-vos das práticas que vocês têm feito, ainda que aos olhos das outras pessoas vocês venham parecer pessoas santas, aos olhos de terceiros que não lhe conhecem intimamente vocês venham parecer pessoas perfeitas, mas eu bem vos sei quem vós sois, pois convertei-vos do vosso mau proceder. Segundo, convertei-vos dos vossos caminhos, no caso, de emendar, quer dizer corrigir os vossos caminhos, porque Deus estava apontando aqui para um povo que vivia no caminho da prostituição e da idolatria, e naquele momento aqui era em alta adoração ao Deus Baal. Porém, apesar de nós criticarmos e apontarmos muitos idólatras com os nossos dedos muito facilmente, mas existem muitos ídolos em nosso coração que nós nos esquecemos e deixamos de tratar e deixamos de converter o nosso ser, o nosso coração todos os dias para agradar ao Senhor. E aí vem o terceiro converter, que é converter as vossas ações, que ele diz no finalzinho do versículo 11, converter as nossas ações. Não adianta nós falarmos sobre conversão, dizer que somos convertidos, defender que já somos salvos e não precisamos de mais conversão alguma, se nós não nos convertermos as nossas ações, se nós continuarmos a viver como o velho homem, se nós continuarmos com apenas uma capa, uma máscara, uma aparência de cristão, mas não com seu ser, com sua essência, que verdadeiramente agradam a Deus. Eu vejo que estes 3 atos aqui, a conversão de nosso mau proceder, dos caminhos e de nossas ações, são 3 aspectos que não são inconscientes. Aqui não poderia ser encaixado como um pecado oculto, como um mal, apenas o mal inerente na carne. É culpa, sim, do mal inerente na carne, mas são 3 erros conscientes. O mau procedimento, os maus caminhos e as más ações não são acidentes de percurso, mas têm sido para o povo de Deus pecados conscientes, pecados convictos. Se nós formos olhar aqui e comparar este versículo 11 com o versículo 8, nós vemos que palavra maravilhosa Deus nos dá para aqueles que se atentam para estes 3 erros, esses 3 pecados e voltam atrás. O versículo 8 diz assim: se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Então Deus está dizendo aqui que se houver essa conversão, se houver essa mudança de caminho, mudança de procedimento, mudança de ação, ele diz aqui que muda o destino daquele povo, daquela nação, muda a sorte daquelas pessoas.
Se nós formos atentar, meus irmãos, mais uma vez eu repito o texto de Tiago 1:21. Para nós sermos não somente ouvintes, mas sermos reais praticantes, nós já seríamos uma igreja muito mais relevante em nossa sociedade do que somos hoje. Não somente do ponto de vista micro aqui em Campo Formoso, mas pensar no macro, no mundo. O que é que a igreja de hoje tem impactado o mundo? Porque se nós formos olhar para tudo que temos visto e ouvido falar, parece que o único impacto que a igreja mundial causa no mundo é vergonha alheia. Quando se ouve falar alguma notícia de impacto mundial, é negativo, é para tristeza. Dificilmente a igreja está engajada em coisas que possam trazer mudança em todo o mundo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 14, versículo 21, ele diz: olha, se você me ama, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra nos diz que aquele que nasceu de novo, aquele que é nova criatura, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Imagine se cada um de nós fôssemos viver como novas criaturas, como homens e mulheres que abandonaram o seu velho homem, abandonaram o velho ser, abandonaram aquela figura que vivia para a prática do pecado consciente contra Deus. E se cada um assumir de que é de fato uma nova criatura, a igreja em si, uma igreja certamente será mais fortalecida e será uma igreja relevante. Somente assim seremos diante dos olhos do Senhor como um vaso que possa agradar aos olhos do oleiro. Nós queremos finalizar aqui encerrando, dizendo o texto também que fez parte da liturgia de 1 Coríntios 10:31, que portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe para viver como vasos de honra em suas mãos. Vamos orar mais uma vez. Deus santo, Deus querido, nós diante da Tua palavra, Pai, já lida, exposta, ensinada, Pai, como foi mencionado aqui o texto da Tua palavra no livro de Tiago, nos ajuda, Deus, a sermos fiéis praticantes daquilo que aprendemos da parte do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua lei em nosso coração, nos ajuda a viver segundo conformidade agrade aos Teus olhos. Nós pedimos, ó Pai, que neste dia Tua bondade seja sobre nós, a Tua boa mão esteja sobre nosso lar, nossa família, em nome e para a glória de Cristo. Receber, pois, a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do nosso Deus amado Pai e as consolações de Seu Santo Espírito esteja com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhados pelos 4 cantos do mundo. Amém e amém. Graças a Deus por Sua palavra.